Faça as águas subirem neste lugar. Eu quero teu rio, Senhor, teu rio sem medida. Vê tuas águas agitar. Que hoje eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos aterros. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros. E nós queremos essas águas, Senhor, mais profundas por ti. No teu rio, cante. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar, no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos aterros. Existem águas que dão no joelho. Existem águas que dão nos ombros. Mas existem águas mais profundas, como essas águas, Senhor. Este Deus, as águas de Deus. Um gigante filisteu, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, não, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim.
O teu olhar é como fogo, a tua voz é como trovão, e o teu poder é incomparável. Vem sobre nós, o teu olhar é como fogo, a tua voz é como trovão, e o teu poder é incomparável. Vem sobre nós. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo. Toca no Senhor.
Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel. O Deus de fogo está aqui. O Deus de fogo está aqui. Santo, santo, ele é santo, poderoso de Israel. O Deus de fogo está aqui. O Deus de fogo. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Com brasas vivas no altar. Com brasas vivas no altar. Toca no Senhor. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou estar aqui trazendo alguns versículos bíblicos, não apenas um, e vamos começar aqui em Atos, no capítulo 3, capítulo 3, e o versículo de número 17, ok? Não que eu estarei apenas preso nesse versículo, mas para que nós possamos dar aqui início ao nosso sermão, que eu gostaria de falar aqui dentro deste capítulo aqui, o capítulo 3 de Atos, ok? Onde nós vamos estar entendendo aqui esse texto bíblico, lendo todos eles e trazendo aqui a perícope deste capítulo, que fala a respeito do engrandecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Engrandecendo o nome do nosso Senhor, que é o nosso dever, o nosso compromisso. E ouvimos aqui as canções falando a respeito de Jesus, a alegria de celebrar ao Senhor Jesus. Aqui na ministração final, aqui falando sobre que toda adoração, que todo louvor, que toda glória deve ser atribuída ao Senhor Jesus, e é aquilo que nós vamos estar trazendo dentro deste texto bíblico, que o apóstolo Pedro, ele faz aqui uma grande ministração, ele traz aqui um grande sermão, mostrando aqui o poder de Jesus Cristo, apresentando Jesus como Rei, apresentando Jesus como único, apresentando Jesus como o profeta de todos os profetas, o maior dos profetas. Ele traz em suas palavras aqui esse conteúdo, apresentando este teor aqui, que Jesus Cristo deve ser único, que Jesus Cristo deve ser o Rei dos Reis, que Jesus Cristo deve ser adorado, e que nós devemos colocar sempre Jesus em primeiro plano em nossa vida. No capítulo 3 e o versículo 17 diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Dentro deste texto bíblico, nós observamos que o apóstolo Pedro, ele traz aqui uma exortação a um grupo de pessoas que ele denomina de irmãos. Ele chama de irmãos. Dentro da sua exortação, ele traz aqui uma palavra amena, que ele se dirige a eles como irmãos.
Ele poderia simplesmente ignorar essa palavra, mas ele faz questão de pautar aqui dizendo irmãos, irmãos. Então observamos que realmente ele falava aqui para irmãos, ele falava aqui para um grupo de pessoas que já tinham o conhecimento de Jesus Cristo, outros que não tinham, porém ele apresentava aqui a Jesus Cristo e ele se dirige, e ele, para amenizar o peso da sua palavra, ele diz: irmãos, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, para que você entenda melhor, o texto bíblico fala a respeito de um milagre que foi realizado por intermédio de Pedro e de João, aonde o Senhor Jesus, ele cura um homem que não caminhava, e este homem estava à porta do templo, chamado Porta Formosa. Ali estava aquele homem mendigando, ele não caminhava, e aquele homem, ele se dirige a esses apóstolos com a intenção de lucrar, ou de ganhar uma pequena esmola. Estava ele ali esmolando. A porta do templo era o lugar onde as pessoas ficavam. Até hoje nós observamos que muitas pessoas, eles aproveitam, se oportunizam em estar à porta do templo para esmolar. Por quê? Porque a pessoa está aqui adorando a Deus e ele sai com o coração mais aquebrantado, amanteigado. E quando você sai ali e uma pessoa pede para você uma esmola, te pesa a consciência de não dar, tá? De não dar. Isso aconteceu dias atrás comigo na viagem, saindo de um templo, e alguém estava ali pedindo, e na hora eu falei: vou dar, né? Então é uma estratégia muito inteligente pedir a porta da igreja. E ali estava esse homem pedindo. Porém, aquele homem, o que ele não esperava é que o milagre que aconteceria na vida dele seria muito superior do que algumas moedas, do que alguns denários, algumas dracmas, mas que aconteceria na vida dele o milagre, a restituição. Aquele homem haveria de caminhar. Então Jesus realizou um milagre na vida daquele homem, e aquele homem então começou a caminhar, e ele saltava e entrou no templo juntamente com os apóstolos, cultuando, adorando ao Senhor. E isso impactou a multidão que estava ali em volta. E esse milagre não foi um milagre escondido às escuras, foi um milagre que ocorreu à vista de todos os presentes ali. As pessoas puderam observar, presenciar o grande milagre que o Senhor Jesus realizou na vida daquele homem. Porém, aquelas pessoas que estavam ali, que Pedro os chama de irmãos, aquele povo atribuiu aquele milagre ao apóstolo Pedro. Aqui vem toda a questão, todo o teor da pregação do sermão de Pedro. Aquele povo atribuiu o milagre, o resultado na vida daquele homem a Pedro. Se maravilharam. As pessoas ali se maravilharam com o que havia ocorrido, aquele homem ser curado. E a Bíblia diz que aquele povo veio ter com Pedro, admirados com o milagre. E quando isso ocorreu, aquelas pessoas se aproximando do apóstolo Pedro, e ele observa que a intenção do milagre, que era de glorificar, de exaltar a Cristo, as pessoas tinham distorcido o fato e estavam ali admirados diante de Pedro. E aí começa o sermão de Pedro. E Pedro começa exortando a eles. Pedro começa. Primeiramente, nós observamos no versículo de número 13, olha só, Pedro, ele exalta, no momento que ele observa aquele povo, admirado com o ocorrido,
ele entende que aquele povo estava atribuindo aquele milagre à sua pessoa, ele para então e começa agora ao seu sermão. Ele começa agora a ensinar aquele povo, e ele diz o seguinte, ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então Pedro, quando ele entende aqui que a atribuição do milagre era para ele e não para Jesus, que o objetivo da cura era apresentar Jesus, um Jesus poderoso, não era um Jesus bebê, não era um Jesus da cruz, mas era um Jesus glorificado, era um Jesus poderoso. Era esse Jesus que Pedro estava apresentando através daquele milagre. Um Jesus que aquele povo ainda não conhecia. Um Jesus, não era um Jesus carpinteiro, não era um Jesus criança, mas era um Jesus poderoso, era um Jesus que podia curar, que podia ressuscitar os mortos, que podia fazer milagres. Porém ele entendeu que o povo não tinha entendido o conteúdo daquele milagre. E aí ele começa a exaltar Jesus, como quem diz: olha, não sou eu, tudo isso não sou eu, tudo isso, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós negastes perante a face de Pilatos. Então ele coloca Jesus Cristo aqui, ele diz: olha, esse Jesus pelo qual foi feito o milagre, ele é grande, ele é maior do que os nossos pais lá do Antigo Testamento. Esse Jesus que foi glorificado pelo Pai, esse Jesus que vocês negaram, foi esse Jesus que vocês negaram perante Pilatos. E ele exalta o Senhor, ele engrandece Jesus, ele coloca Jesus ali como centro de toda a atenção, o centro de toda a mobilização ali de milagres era Jesus, e era isso que Pedro queria colocar. E isso engrandece a nossa alma em saber que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é aquele que realiza milagres, é aquele que perdoa, é aquele que salva, é aquele que transforma, aquele que redime a nossa alma da perdição. E aqui nós observamos um grande homem chamado Pedro, que ele não pega a glória para ele, mas ele nos ensina, ele ensina ali os seus irmãos e nos deixa esse ensinamento, que nada deve ser atribuído para nós, que os holofotes do teatro da vida devem focar em outra direção, que é Jesus Cristo, e não para nós. Não para nós. Nós teatralizamos, porém o personagem principal é Jesus Cristo. A cena, quem deve roubar a cena é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então Pedro se coloca aqui numa posição de servo, de humildade, sendo usado pelo Senhor apenas um instrumento, sendo mobilizado nas mãos do autor da vida. Isso é lindo, porque hoje nós observamos no palco da vida as pessoas trazendo para si a exaltação, trazendo para si os holofotes, trazendo para si
os aplausos, quando nós deveríamos direcionar para aquele que salvou a nossa alma, que é Jesus Cristo. E é isso que Pedro coloca, é isso que Pedro ensina essas pessoas, seus irmãos ali presentes. Hoje, quando cantamos, queremos que os aplausos venham para nós. Quando pregamos, queremos que os aplausos venham para nós. Quando fazemos qualquer coisa, queremos que seja atribuído para nós. E quando isso não acontece, ficamos bravos, ficamos mal-humorados, ficamos furiosos, porque eu fiz e não fui reconhecido. Eu fiz e ninguém me aplaudiu. Não é isso que Pedro ensina. Pedro ensina que eu curo, mas quem realiza o milagre é Jesus através da minha vida. Se tudo que está acontecendo ao meu redor é porque Jesus é misericordioso com a minha vida, e eu tenho que ser grato a Deus por ser um canal onde o Senhor está me usando para que vidas sejam regeneradas, para que vidas sejam abençoadas, para que pessoas sejam abençoadas. E eu tenho que agradecer a Deus por isso, Senhor, porque não sou digno de colocar a mão sobre alguém e essa pessoa ser curada. Eu sei que a cura é do Senhor, é o Senhor que realiza, é o Senhor que faz milagres. É isso que nós devemos aprender. É isso. Aquilo que João Batista disse, que ele cresça, e eu diminua. Tem uma canção aqui que cantamos, que ele cresça e que eu diminua. Porém, na prática, nem sempre isso é a realidade em nosso meio, porque nós queremos aparecer quando eu canto, quando eu prego, quando eu faço qualquer coisa, eu quero ser reconhecido. Eu tenho prazer, isso me faz bem, isso afaga o meu ego. E eu quero que digam que eu sou bom, eu quero que digam que eu sou melhor. Pedro não estava preocupado com isso, e ele diz: irmãos, vocês não entenderam, é Jesus, Ele é maior do que Abraão, Ele é maior do que Isaac, Ele é maior do que Jacó, é Jesus. Sabe que Jesus, aquele que vocês negaram perante a face de Pilatos, e Ele não abranda as palavras, não. Ele não abranda as suas palavras, não. Pedro foi pesado. E se vocês acham que essas palavras foram duras, espera para eu ler um pouco mais abaixo. Ele exalta Jesus, ele mostra quem é Jesus, ele fala quem é Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é grande. E na continuação ele fala o seguinte, ele fala da rejeição, no versículo 14, e versículo 15, ele diz assim: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Olha as palavras de Pedro, olha as palavras de Pedro, de um milagre que tinha acontecido, a cura de um coxo, a cura de um homem que não podia caminhar, um momento que era de aplausos, de luzes, de tambores, onde as pessoas observam aquele milagre, se torna um momento, um circuito de palavras pesadas. E Pedro começa ali, quando o povo estava todo aplaudindo, observa o cenário, ali está o cenário, Pedro cura aquele homem, com a graça do Senhor Jesus, e sendo instrumento direto de Jesus, o homem soltando, o homem glorificando, as pessoas se dirigindo para Pedro, todos admirados, maravilhados, com aquilo que tinha conhecido, e o Pedro no meio daquela multidão. Como que você se portaria neste
neste momento, tirando selfie com as pessoas, dando autógrafo. Pedro pega aquele momento que qualquer outro pegaria para se promover, para se aparecer, para tirar fotos. Pedro pega aquele momento e começa a exortar aquele povo. Vocês não entenderam nada, vocês não sabem de nada, irmãos. Esse Jesus, tudo isso que aconteceu aqui é porque Jesus realizou aquele que vocês negaram, aquele que vocês rejeitaram e pediram um homicida no lugar dele. É este que curou este homem, não sou eu. E a alegria se desfaz. Os aplausos, aquele que estava aplaudindo, cessa. A melancolia toma lugar da alegria neste momento. E Pedro diz: este Jesus que curou, não sou eu. Esse Jesus que através da minha vida curou esse homem. Lembram? É aquele Jesus que vocês negaram diante de Pôncio Pilatos. É esse Jesus que vocês disseram: crucifica-o e dai-nos um homicida no lugar dele. Vocês escolheram um homicida. Vocês escolheram um homem homicida no lugar do justo, do santo. É este. E vocês acham que ainda é tudo? Não, ele diz o seguinte, ele continua, e agora as palavras é mais pesada ainda. E ele diz o seguinte: e vocês mataste. E vocês mataram o príncipe da vida. Leia no texto bíblico na sua casa. E vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Somos testemunhas. Silêncio total. Não é assim? A festa, os aplausos, as luzes do palco agora se apagaram, a cortina se fechou, e Pedro não fecha, deixa aberto porque ainda o espetáculo não terminou. Pode apagar as luzes, mas deixa a cortina aberta. E Pedro diz: esse Jesus que vocês presenciaram aqui, realizando o milagre, que não sou eu, é Jesus. Esse Jesus, o príncipe da vida. Que colocação bonita, que expressão mais linda que ele usou para se dirigir. E ele diz: vocês mataram o príncipe da vida. O príncipe da vida vocês mataram. É esse que curou, mas que ao terceiro dia Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas, porque ele não se encontra mais no sepulcro, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A rejeição daquele povo, aquele povo rejeitou ao príncipe da vida, aquele povo matou o príncipe da vida. A rejeição. Mas um dia, queridos, todos estarão diante naquele dia, diante do julgamento do Cordeiro de Deus. Aquele que hoje é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso advogado, naquele dia, o mesmo, será o juiz. Será o juiz. Ninguém se safará deste momento, ninguém escapará desse momento. E todo este povo, todo aquele que matou o príncipe da vida, estará diante do julgamento do Cordeiro de Deus. Não mais como advogado, mas como juiz. Como juiz. Que palavras pesadas foram essas que Pedro dirige àquele povo? Não é assim? Não massageia não o ego daquele povo. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado que eles entendessem que Jesus era superior aos profetas.
que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava preocupado que aquele povo entendesse que quem realizou aquele milagre não era ele, que quem realizou aquele milagre era Jesus, o qual eles tinham acabado de matar. Matastes o príncipe da vida. Matastes o príncipe da vida. A rejeição daquele povo. Na sequência, Pedro fala sobre o domínio de Cristo. Ele exalta o Senhor. Ele fala sobre a rejeição daquele povo. E ele fala sobre o domínio de Cristo. E ele diz o seguinte, no versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ou seja, estava falando daquele homem que estava ali, paralisado, que não podia caminhar, e ele fala que Jesus deu fé para aquele homem, e aquele homem passa a caminhar. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. A este que vedes, ele não fala dele, ele não diz só eu sou o Pedro, não. A este que vedes, através do seu nome, fez fortalecer a fé deste que vocês conheceram. Se pela fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O homem estava curado. Ele fala de Jesus, do domínio de Jesus, o domínio sobre a enfermidade, o domínio sobre a moléstia, o domínio sobre a morte. Ele encheu aquele homem de fé, e aquele homem foi curado. Perfeita saúde, perfeita saúde. E aí veio o convite, e ele diz o seguinte para aquele povo: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Um momento que qualquer um aproveitaria para politizar. Ele aproveita para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Engrandecer o nome. Agora, o que Pedro coloca para este povo era o seguinte: ele diz: vocês matastes o príncipe da vida. Aquele povo entendia que Jesus realmente tinha sido extirpado, extinguido, deletado da face da terra. Aí eu pergunto para vocês: tem como extinguir o sol? Tem como extinguir o sol? Tem como fazer parar o coração da terra? Tem como? Tem como fazer parar o coração da terra de pulsar as marés, os oceanos? Tem como? Não. Porque nós cremos no Deus imortal. A humanidade sempre procurou matar a Jesus, e acreditando que realmente ia matar. Eras e eras, perseguições, onde montões de Bíblias ao ar livre sendo queimadas, como quem diz: Jesus está sendo morto,
Como matar aquele que é imortal? Como matar? E quanto mais faziam isso, mais a igreja crescia. Como parar o coração da terra de pulsar os mares? Como tentar extinguir o sol? É impossível matar a Jesus, mas eles acreditavam que estavam matando Jesus. Eles acreditavam que estavam parando o Evangelho, e a igreja mais crescendo, mais crescendo. E o inimigo, através das gerações, das épocas, foi mudando suas estratégias. Foi mudando suas estratégias. Mas a igreja continua a crescer. Sabe por quê? Porque o dono desta obra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eles acharam que lá 2000 anos atrás tinham resolvido o problema da igreja, tinham resolvido o problema do cristianismo. Jesus está morto, acabou. Como matar o que é imortal? Como finalizar aquele que é eterno? E Pedro fala com tanto amor de Jesus Cristo, com tanta prioridade de Jesus Cristo, sem se preocupar com a sua popularidade, se vão gostar de suas palavras, se vão gostar dele. O que hoje nos preocupamos muito com aquilo que possam falar de nós, com a nossa popularidade. Se eu canto bem, se eu toco bem, se eu prego bem, se eu volto a pregar aonde eu preguei, será que vão me convidar para voltar? Pedro não estava preocupado com isso, porque se ele estivesse, ele aproveitaria este momento para se promover e dizer assim: curei, tem mais alguém? Venha que eu curo. Não, ele começa a mostrar que Jesus, com palavras pesadas, dizendo: está vendo? Agora vocês estão admirados com esse milagre, achando que sou eu. Não sou eu não, é aquele que vocês mataram, é aquele que vocês negaram, é aquele que vocês pediram a morte, preferiram um homicida. É ele que curou, é ele. Mas há ainda uma oportunidade para vocês, irmãos. Aí ele diz aqui: irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Vocês fizeram isso por ignorância, como também os vossos príncipes o fizeram. Mas há ainda uma oportunidade para vocês: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Vamos nos colocar em pé?